Parashá Pinhas. Parashá Pinhas. Quem foi Pinhas? Pinhas, segundo a Torá, ele era neto de Arão e neto, sobrinho de Moshe, obviamente, né? Ele era príncipe, porém, também correndo, sacerdote. E ele não apareceu até o finalzinho já para antes da entrada do povo de Israel à terra de Canaã e tomar posse dela. Mas foi no momento que ele apareceu crucial. Ele foi um elemento crucial para o povo de Israel, para os Bnei Israel, para os filhos de Israel. Num momento de destruição dos homens, dos israelitas. Esse homem não era guerreiro, ele era cohen, ele era sacerdote. Mas ele se colocou à mercê do Eterno para que a vontade do Eterno fosse feita na sua vida. O povo, mais uma vez, principalmente os homens, adentraram a corrupção de Baal-Peor. Bilão, lembra? Lembra de Bilão? Ou Balão? Ele foi usado por Balaque, foi contratado por Balaque, pelo rei Balaque, para amaldiçoar a Israel. Só que Bilão era um sacerdote, o que, irmãos? Profano. Mas ele conhecia Hashem. Olha só, que coisa, parece um contrassenso aí, né? Mas ele sabia quem era Hashem. E ele temia Hashem. Ele não era do povo de Israel, mas ele temia Hashem. Tanto é que quando Balaque mandou aquela primeira expedição lá, aqueles cicerones, para poder oferecer para ele, que o rei estava oferecendo aqueles donativos todos para ele, para vir, ele disse que Deus, ele foi consultar a Deus e disse que não era para vir. Olha só, irmão, um sacerdote que não era sacerdote de Israel, ele ouvia Deus. Sabe que isso começa a mostrar agora no início para nós? Que tem muitos sacerdotes que se dizem de Deus, muitos que se dizem filhos de Deus e não ouvem a Deus. Fiquei arrepiado agora. Ele era sacerdote não do povo de Deus, mas ele ouvia a Deus. E ele foi consultar a Deus, a Hashem. Pode um trem desse? Um trem doido desse? Aí Balaque insistiu e mandou mais presentes para ele, que encheu os seus olhos. E essa começou a derrota. Apesar de Deus ter no início ter permitido, né, que ele fosse.
E tentou e foi, e tentou, e subiu um monte, desceu um monte, foi no outro monte, e foi, desceu, e depois foi no outro monte para amaldiçoar. Nós sabemos a história. Não quero falar para deixar passado. E ele sempre dizia: só farei o que o Eterno me orientar, me dizer, aí eu farei. E ele, ao invés de amaldiçoar, quando ele olhava para o deserto, onde estava o acampamento de Israeli, ele abençoava, ao invés de amaldiçoar. E ele foi, digamos assim, poupado muitas vezes, que o rei poderia matá-lo. Ou você te pago aqui, você não cumpre aquilo que eu te pedi? E ele passou batido. Mas ele disse: olha, eu não consigo amaldiçoar, mas use de uma estratégia para corromper os homens. Foi a dica, foi dada para Balaque. E Balaque, junto com o outro rei de Midian, armaram um complô, mandando as suas princesas, que deviam ser lindas, diz os sábios que elas eram lindas, e elas foram. E os homens, os príncipes, veja só, irmãos, não foi só os lá de baixo, não, foram príncipes, encheram os olhos com aquelas mulheres, e eles sabiam que eles não poderiam se corromper. E através dessas mulheres, eles começaram a se corromper. Isso trouxe uma ira muito grande, até o ponto de que Exílio pegou Cosbi, entrou numa tenda de frente à tenda, acho que da consagração, se não me engano, e ali, o povo todo olhando, adentrou aquela tenda e fizeram um ato sexual. Pinhais, que chegaram naquela hora, naquele momento, perguntando o que estava acontecendo, ele foi tomado de uma ira de Deus, e adentrou aquela tenda com uma lança. Existe duas vertentes, que ele pegou uma lança qualquer, foi lá e os atravessou, e a outra vertente de que ele pegou a própria espada do Zimri, do Erodi, do príncipe Erodi, e os atravessou naquela cama campal ao Erodi e a Midianita. E a ira de Deus cessou. Meus queridos, nós, nos dias de hoje, não fica difícil até a gente dizer, né? Senhor, me faça como Pinhais. Podemos dizer isso? Podemos, irmãos. Porque ele teve zelo. O zelo que ele teve não foi dele, mas foi o zelo de Deus. Tanto é que Rachem reconheceu logo à frente, quando o abençoou, a ele e a sua geração posterior. Porque ele usou o zelo de Deus. Nos dias de hoje, irmãos, nós precisamos ter o zelo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos deixar de sermos religiosos para sermos homens e mulheres espirituais, tendo o zelo de Deus em nossas vidas.
O zelo de Deus é crucial para a minha vida, para a tua vida, para você que está nos ouvindo, que está nos vendo agora. Não é você ter uma religião, não é você seguir um dogma, não é você seguir uma tradição, mas é você ter o zelo de Hashem no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito. Com certeza vai deixar de errar. Fala comigo, sim ou não? Não. Nós ainda temos o pecado na nossa carne, mas vai errar menos. Certo, Marco? Vai errar menos. Porque você tem procurado usar o zelo de Deus. E como é que é esse trem zelo de Deus? Quando você tem intimidade com Ele. Quando você o busca e busca fazer para Deus aparecer e não você, não Ele. Muito importante isso. Abre lá em Atos 22:3. Atos 22:3. Atos dos Talmedim, dos Chariotes, 22:3. Quem tem uma voz poderosa, leia, por favor. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Meus amados, o testemunho de Shaul foi um testemunho autêntico, foi um testemunho em que ele não estava se exaltando, mas ele estava dizendo que ele reconhecia que a palavra de Hashem era primordial na sua vida. Não é o que ele está dizendo, porque eu tenho gravado na memória toda a Torá. Não foi isso que ele disse. O que ele fala aí? Que ele tem no quê? No coração o zelo. O zelo de Hashem no seu coração. Ele tem compreendido que ele tem o entendimento da palavra de Deus, o reconhecimento de que ela é superior a ele, ou superior a mim ou a você. E nós procuramos usar desta palavra não para nos ensoberbecermos, mas para que o nome de Hashem possa ser exaltado nas nossas vidas. Zelo de Deus, entendimento da palavra, e colocando essa palavra em evidência nas nossas vidas, colocando essa palavra mais em evidência do que as nossas próprias palavras, irmãos. Sabe por quê? Nós erramos muito. Nós erramos muito. Pensamentos, palavras, ações. E nós precisamos estar cautelosos, nos policiando, para que não saia a palavra torta da nossa boca, para que não saia de nós um pensamento contrário, fazendo lashon hará de irmãos. Olha, outra coisa, lashon hará não é só de irmãos que nós não devemos fazer, é de qualquer pessoa, sendo irmão ou não, na mesma fé ou não. Tudo é lashon hará. Pode ser de gente até que você não conhece, você está fazendo lashon hará. Procure, se você não tem condições ou elementos para falar bem de uma pessoa, não fale, para que você não peque. Antigamente, quando estávamos em outra casa, outra visão, nós costumávamos fazer comentários de certos líderes, e fazer comentários de certas pessoas dentro daquele entendimento que nós tínhamos.
Porque não, nós aprendemos a palavra assim, então eu tenho uma razão. Mas fulano e ciclano, e começaram a falar, comentávamos, né, um com o outro, principalmente pastores, né? Meus irmãos, nós estávamos pecando. Eu estava pecando. Eu não sabia. Lashon Hará é um grande pecado, irmãos. O que aconteceu por causa do Lashon Hará com o povo de Deus, irmãos? Você lembra disso? Hein? Foi derrubado o templo. Você sabe o que é isso, irmão? Vocês ouviram? Fala alto, irmão. Foi derrubado o templo. Por que o templo foi derrubado? Por causa do Lashon Hará. Por causa da incredulidade também. Que quando você fala mal de Deus, você está dizendo que você está duvidando do poder de Deus na sua vida. E quando nós fazemos isso, estamos fazendo uma chamada de Hashem na pessoa. Cara, é muita inconsequência. Pessoas utilizando o nome de Hashem para fazer coisas erradas. Dentro de locais que se chama congregações, denominações. Sem nenhum conhecimento do zelo de Deus nessas vidas. Abra agora em Romim, capítulo 10, versos 1 e 2. Romanos, capítulo 10, capítulo 10, 1 e 2. Com uma voz bem audível, por favor. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e a minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, porque nosso testemunhar sobre seu zelo para com Deus, todavia, ele não se baseia no entendimento correto. 1 e 2? Ok. Entendeu? Sim? Amém. O que Shaul estava falando aí, irmãos? Que o entendimento, ou o que nós professamos, não é um entendimento meu nem teu, nem de ninguém. É o entendimento da palavra de Hashem. E se nós temos falado, dado testemunho desta palavra, temos tido o que, irmãos, com a palavra de Hashem? Zelo. Shaul tinha zelo da palavra de Hashem. Shaul tinha temor da palavra de Hashem. Está voltando nos dias de hoje há muito tempo. Temor pela palavra de Deus em muitas vidas, em muitos líderes, seja evangélico, cristão. Eu tenho observado alguns sacerdotes, né, cristãos de outra casa, da terceira casa, e eu tenho visto que eles têm tido zelo com a palavra de Hashem. Alguns são engraçados, né? Vai tipo um Roê aí também que se tornou muito engraçado dentro das suas palavras, né? Das suas pregações. Acho que eles viram por ele esse feeling aí, né? Vamos fazer um pouco rir. Mas eu tenho ouvido coisas sérias que eu não tenho ouvido da boca de pastores, de rabinos nesse ano. Necessitamos do selo de Deus nas nossas vidas, irmãos. Porque nós carregamos uma palavra que não é minha nem tua. Nós carregamos uma palavra que é celestial, irmãos. Uma palavra que é abençoadora. Quando você abençoa alguém, você está sendo usado, eu estou sendo usado por Hashem para abençoar, porque eu e você não temos poder nenhum.
Mas se nós nos colocamos à mercê do Senhor, se nós temos tido o selo desta palavra nas nossas vidas e acreditamos nela, o nome de Hashem está sendo exaltado nas nossas vidas e o fluir de Deus está acontecendo. Ter o zelo do Eterno e zelo pela sua palavra, primeiro é saber respeitar esta palavra, porque é de Hashem. Segundo, compreender que há grande Gevorá, grande poder na palavra de Hashem. Alguns a usam por, digamos, por práticas próprias, para benefícios próprios. Sabem ele que tem poder, mas ele não vive a palavra. Ele mesmo não vive a palavra de Hashem na sua vida. Ele apenas a utiliza. Meus queridos, nós precisamos, cada um de nós, sermos a palavra viva de Hashem, onde quer que nós estivermos. Há essa necessidade de sermos um Advar Elohim, a palavra de Deus, cada um de nós. Se nós temos procurado isso, se nós realmente reconhecemos que a palavra de Hashem, ela é poderosa, ela é sagrada, nós veremos o que, irmãos? A glória de Hashem. Aquele que crê, verá a glória de Hashem. Cada um de nós temos as nossas adversidades, os nossos problemas, mas se temos procurado viver e andar de acordo com esta palavra, e temos colocado esta palavra em primeiro lugar nas nossas vidas, eu repito, nós temos errado pouco. Nós erramos pouco, irmãos. Nós pecamos pouco. Essa semana, uma semana assim, que continua sendo de muita expectativa, né, nas nossas vidas, na nossa pregação, e houve assim momentos em que nós nos colocamos diante do Senhor para estar ouvindo mais ainda a sua voz, e Deus acaba usando outras vidas para nos abençoar. Precisamos ter um entendimento do que Deus está falando conosco, irmãos. Precisamos compreender quando Deus usa uma pessoa, usa até uma figurinha. Deus usa, irmãos. Deus usa. E essa semana, como Deus usou figurinhas? Estava nem procurando nada, né? E aparecia uma palavra tão especial para mim. É coincidência? Foi coincidência? Eu não acredito. Foi Deus falando. Porque quando você está assim, nosso amado passou esses dias aí, né? Tão tenso com os problemas, que você não consegue parar para ver nada, nem para ler, não é verdade? Muito menos para ver. E Deus usa quem Ele quer. Ele usa como Ele quer para falar para mim e para você. E Deus nesta manhã está nos falando para que nós tenhamos zelo com a sua palavra. Deus está nos falando nesta manhã para que tenhamos atenção quando utilizamos essa palavra. Deus está nos despertando para que usemos do seu zelo, que não é nosso, o zelo dele nas nossas vidas. Como tem mais ali outros. Moshe, então, meu Deus,
Hashem procura pessoas para que entendam, compreendam e vivam essa palavra. Não é para gravar, não, irmãos. Eu conheci pessoas que sabiam, lembra que eu falei de Androê, né? Alguns anos atrás, ele era solteiro ainda. E a visão dele lá, da denominação dele, que também era independente, mas tinha outros lugares, mas era independente, e que você conversando com ele, era até chato, irmão. Era até chato para conversar com ele. Porque de 10 palavras, 9,5 era a palavra bíblica que ele usava, textos bíblicos. E ele falava, dizia o texto, dizia ainda onde estava. Era chato. Anos depois, não adiantou nada. Pecou, com uma irmãzinha da congregação, e separou da esposa, que era também pastora. O que adiantou, irmão? Gravar aqueles textos bíblicos, a sua localização, capítulo, versículo, e aí na ponta da língua. Não conseguia nem conversar direito com ele, que ele ria com o texto bíblico. Ou para outros, esse homem é um homem espiritual. E escorregou na caixa de Noé. Então não adianta você e eu querer gravar textos se você não tem vivido esses textos nas suas vidas, nas nossas vidas. Isso é muito sério. Usar a palavra de Deus, nós temos que vivê-la. Nós temos que ter zelo por ela. O zelo de Hashem nas nossas vidas. Para terminar, gostaria que alguém abrisse em Hebreus capítulo 2, versos 16 e 19. Hebreus capítulo 2. 16. Deixa eu ver aqui. Isso. Versículo 16. 16 ao 19. De fato, é óbvio que ele não diz isso a respeito de anjos como se ajudasse ao contrário. Ele cuida da descendência de Abraão. Por essa razão, teve de se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar Kohen Gadol, misericordioso, fiel a serviço de Deus, e fazer capará pelos pecados do povo, pelo fato de que ele mesmo ter sofrido a morte ao ter testado, é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Não é nesse texto, não, engraçado. Hebreus 2, 16, 19. Lucas Não. 3. 3. Lê aí, irmão. Já está lendo, lê aí. Qual é o texto que você está vendo? Lê. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Foram todos os que Moshe tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, contra todos os que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto, e a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso? Aos que foram desobedientes. Dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por causa da falta de confiança. É 3, 16, 19. 3, 16, Ao 19. A 19. Não é bem isso não. Que fala sobre
não tiveram o zelo de Deus, eu acho que eu não tenho. Não importa, não importa. O mais importante e crucial é termos o entendimento de que quando nós temos buscado servir ao Senhor, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com um canto. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez como seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei a esse Deus maravilhoso, irmãos. Porque quem tem o entendimento de que essa palavra, essa Dvar Elohim, não é uma palavra de homem, não é uma palavra que é superficial, muito pelo contrário. For Hashem diz que, através da sua palavra, Ele prescruta os nossos corações, irmãos. Ele reconhece, Ele conhece a quem Ele trata. Precisamos nós sermos tratados por Hashem nos dias de hoje? Sempre. Sabe por quê? Porque ainda mora o pecado no nosso corpo, no nosso pensamento, na nossa carne. Raiz do pecado. A raiz do pecado. O Senhor perdoou o nosso pecado adâmico em Yeshua. Mas a raiz do pecado ainda está em nós, irmãos. E nós devemos batalhar para não cairmos na carne, para não cairmos na tentação, para proferirmos coisas boas, não falarmos mal de ninguém, mas abençoar. Estamos dispostos, sempre dispostos, a fazermos tzedakah, a estarmos dispostos a abençoar alguém, a abençoar a obra de Hashem. Mas, para quê? Para ser abençoado? Isso é consequência, irmãos. Você e eu sermos abençoados por causa disso é uma consequência. Você não tem que fazer para ser. Você faz naturalmente. Porque você tem o quê? O zelo de Deus na sua vida, na sua palavra. E a palavra de Hashem, ela tem que ser evidenciada nas nossas vidas. Yeshua diz que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos estar atentos à sua palavra, que nós devemos andar como Ele andou aqui na terra. E como é que se treina? Eu andar que nem Yeshua andou aqui na terra, irmãos. Como é que se treina? Como é que eu faço esse treino? Fala para mim. Obedecendo a palavra. Quando eu reconheço que eu não sou nada e tenho que obedecer a palavra de Hashem. Tenho mesmo. A palavra de Deus diz que ninguém ama a Deus, que ninguém busca a Deus. Como é que se treina? O nosso homem interior não quer saber de Deus, irmãos. Só que nós somos tocados pelo Ruach Elohim, pelo Espírito de Deus, no nosso espírito. Então o nosso espírito ouve o Espírito de Hashem. E o nosso espírito tem que sobrepor a nossa carne, a vontade da nossa carne, a vontade da nossa mente, da nossa alma. Temos entendimento desta palavra, vivendo-a. A
amando a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Andarmos na luz do eterno. Andarmos caminhando nas pegadas de Yeshua, valorizando esta palavra em nossas vidas, tendo zelo de Pinhas. O que foi que aconteceu com Pinhas? Ele foi abençoadíssimo com as suas gerações posteriores, pelo seu ato. Reconhecido como sacerdote. Deus conhece a mim e a você. Ele quer tudo de bom para mim e para você, mas depende dele? Não. Depende de mim, de ser abençoado por Hashem. Mas como é que é esse trem, Deus? Sim, Deus só vai agir na minha vida, na tua vida, se nós permitirmos. Se nós deixarmos que Deus haja. Eu ontem estava vendo um testemunho não, assim rápido, né? Uma entrevista assim rápida após o culto, numa certa congregação, em que, se é verdade ou não sei, eu espero que seja, para que elas sejam salvas, como aquela pessoa que estava ali entrevistando-as. Que elas viviam de uma forma errada, uma com a outra, e acabou que elas abriram o coração, deixaram Yeshua entrar, e hoje nós estamos vivendo uma outra vida. E a pessoa que estava entrevistando, a mesma coisa. Quando nós decidimos, você pode ser o que você for, você pode ter feito o que você fez, mas se você deixou a luz do eterno entrar na tua vida, se você reconheceu Yeshua como o seu Mashiach, que há poder na sua palavra, você usa essa palavra com zelo e com autoridade, como Pinhas ali usou. Foi um momento ali de um grande zelo da palavra de Hashem. Ele achou aquilo um absurdo. Afronta, né? Uma afronta. Igual Davi. Uma grande afronta. Davi. Igual Davi diante do gigante Golias. Uma afronta. Quando nós nos deixamos ser usados pelo poder de Deus, irmãos, nós não pensamos outra coisa. Que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas. É para isso que nós usamos o nome de Deus. Não deve ser usado para qualquer coisa, ou para outras coisas que não sejam isso. O nome de Hashem sendo exaltado. Você tem tido o zelo de Deus na tua vida? O que é o zelo de Deus na tua vida para você? É gravar textos bíblicos e utilizá-los para demonstrar que você tem uma boa memória? Tem que ter uma boa memória. Eu não tenho boa memória. Para demonstrar que você tem uma boa memória, tem a facilidade de gravar. Tem gente, né, que grava tudo, né? Mas o melhor do que isso é viver todos esses textos. É viver a palavra de Hashem. Resumindo, fiquemos em pé, irmãos. Recebamos. Percate Kohanim. Yivarech Adonai Bismerecha Yehi Adonai Palavrecha Vigolecha Issa Adonai Palavrecha Viyasemlecha Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e põe em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonenu, Mokshireinu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Até logo mais.